Boa tarde a todos. Convido vocês a fecharem os olhos, elevarem o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a toda a espiritualidade desta casa para que nos acolha e nos envolva em seu amor. Vamos pedir a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que nesse momento sofrem em leitos de hospital, a todas as pessoas que nesse momento sentem fome, sentem dor, que estão em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência, qualquer ela que seja. Vamos pedir a Jesus, o nosso Mestre, e a toda a espiritualidade, os espíritos de luz, que envolvam todos que nesse momento precisam de acolhimento, de amor e de paz, e que com isso apazigue as dores da alma e as dores do corpo físico. Que assim seja. Oi, boa tarde de novo. Ai, gente. Depois você encerra? Tá. E a próxima vez que for, você faz. Assim a gente troca um pouco. O perdão, gente. Vamos dar continuidade a esse livro, Boa Nova. Vocês estão acompanhando, né? Oi, puxar? Tá. Vocês estão acompanhando, né? Essas histórias de Jesus, né? A vida dele, né? Toda a trajetória que ele fez por lá, né? Hoje o capítulo é sobre o perdão. E por quê? Nas primeiras peregrinações de Jesus, os judeus não estavam acostumados com aquele tipo de pregador, né? Porque os fariseus, quando faziam as pregações, eram, né, para começar as roupas, né? Aqueles turbantes, capa e um monte de coisa, né? Então era aquela arrogância, né, que os fariseus tinham. E Jesus vem com uma túnica humilde, uma sandália rota, não tem nada, vem do nada, veio de Nazaré e começa a falar, e as multidões, né, começam a envolver, né, a acompanhar, e aquilo começou a perturbar os fariseus, os saduceus e também os donos de terra, porque Jesus falava de um reino, né? Ele veio para chamar o povo para esse novo reino que ele estava construindo. E os donos de terras tinham escravos, já começavam a preocupar, porque os escravos iam. E justamente porque Jesus começou a curar, a consolar, a deixar as pessoas mais pacificadas, justamente por ter esperança no futuro, né? E os donos de escravos, todos estavam muito preocupados com esse homem, né, que vai arrebatar, vai levar. Então começaram a xingar, né, a soltar impropérios, a falar besteiras, né? E os discípulos começaram a tomar as dores de defender Jesus, brigando também, né? Por isso que o tema é o perdão, né? Oi. Não. Ah, tá. Então, não é por causa do estacionamento, tinha alguém atrás. Então, aí, né, os discípulos começavam a brigar também, né, responder, defender. E Jesus percebeu isso e começou a ficar preocupado, porque os discípulos também não estavam entendendo a humildade do Cristo, né? Ele queria, tanto que Judas está querendo que Jesus seja mais ativo, né? No final, vocês vão ver mais para frente como foi essa venda, né? Essa troca de Jesus por 30 moedas. Bom, então, Jesus, né? Foi assim que a viagem a Nazaré redundou numa excursão de grande dificuldade, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito
ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Porque em Nazaré foi a cidade onde Jesus mais foi hostilizado. Justamente porque uma comunidade muito pequena, e o pessoal viu Jesus crescer, embora alguns digam que ele foi dos 12 a não sei quanto, não sei para onde, os benfeitores da codificação nunca mencionaram isso, né? Você que lê bastante, né, Cauê? Alguém falou alguma vez que Jesus foi para o Egito, foi estudar, não sei onde? Eles não, né? Então, e a comunidade ali sabia quem era o José, o pai de Jesus, Maria, entende? Aonde que ele aprendeu tudo isso? De onde ele conseguiu? E de onde vem o poder dele? Então, muitos começaram a falar que Jesus seria um feiticeiro, entende? Alguém que se macumunou e estava enganando, que era falso, que ele estava querendo fazer um reino e queria amealhar súditos, né? Então, tinha de tudo, justamente porque era a inveja que estava ali movendo aquele pessoal, né? Era como, né? A gente aqui se esforça e ele vem do nada e com essa panca toda, entende? Então, Nazaré, aí aqui diz assim, não foram pouco os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhes a ação por meio de falsas notícias para desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Ou seja, as calúnias, né? Os sofismas, pegam uma verdadezinha enfeita com um monte de mentiras. Então, para lançar a dúvida no povo que estava querendo admiti-lo, né? Nessa época, nessa circunstância, Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias, né? Gargalhadas irônicas, apreciações menos dignas, acendia no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas, né? Então, imagina os discípulos, né? Quanto mais eles cutucavam, mais os discípulos se inflamavam, né? Tamanha foram as discussões lá em Nazaré, que os seus reflexos nocivos chegaram fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Começou a contaminar o grupo que seguia Jesus. Então, Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos para evidenciar-se a superioridade dos ensinos de Jesus. Então, eles estavam querendo competir, né? Fazer reuniões que o representante de Moisés combatesse com o representante de Jesus para ver, entende? Então, estava desse jeito a coisa, né? E Jesus compreendeu, né, os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada. Vamos embora, não vai discutir com ninguém, vamos embora, né? Aí, dali a alguns dias, eles já tinham saído, né? Ocorreram naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansioso, porque Jesus esclarecesse por que na cidade onde o Senhor nasceu, todo mundo lhe hostilizou, né? Por que isso, né? Por que te chamaram de Satanás? E a gente tinha que reagir, ele está se justificando, dizia Pedro com sinceridade ingênua, né? A gente tinha que reagir, nós não fizemos nada de errado, né? Então, observávamos que por vós mesmo nunca oporias uma contradicta, falou Filipe, né? Quer dizer que Jesus nunca debateu, nunca retrucou, deixava que eles falassem o que quisessem, né? Então, eles estão querendo entender. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, Jesus interrompeu aquele debate dos discípulos e perguntou: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum, eu me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, eu procurei ensinar
que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. E, nesse particular, eu não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir os resultados para a nossa excursão para a cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a melhor maneira da gente combater uma calúnia, uma agressão, uma mentira, é você fazer exatamente o contrário, você mostrar que veio. Era o serviço. Ele se mantinha sereno porque ele falava de paz. Ele se mantinha amoroso porque ele falava de amor. Ele acolhia porque ele não tinha orgulho. Então, ele comia com qualquer um, as pessoas de má vida, como eles falavam, né? Porque para ele era todos um irmão. Entende? Então, é isso, é a atitude da gente que faz com que a gente cale as calúnias. Porque quem está caluniando, olha e fala, mas não estou vendo nada disso aqui. O cara é muito amoroso, o cara, ele curou, ele não perguntou do passado de quem estava doente, o que você andou fazendo, porque às vezes a gente pergunta, escuta, você está assim, todo, com o estômago ruim, isso aí é má digestão, porque não está digerindo as mágoas, né? Assim, Vanessa, ela é psicóloga, né? A gente acha, e você, de uma forma meio indireta, está culpando a pessoa. Você está doente porque você não melhora, você não muda o seu pensamento, você não faz isso, não faz aquilo. Jesus jamais falou do passado de ninguém. Ao contrário, quando ele curava, ele falava assim, vai e não peques mais, teus pecados te foram perdoados. Eu não quero nem saber o que você fez, a mulher adúltera, né? Ele não perguntou, por que você traiu seu marido? Por que você deu espaço para ele arranjar outra? O psicólogo iria assim, né? Por que você, né? Não, atire a primeira pedra quem não pecou. E aí, ninguém te condenou? Nem eu tampouco. Abraça a mulher, olha, vai, não peques mais. Tudo te foi perdoado. Então, essa atitude é que exemplifica muito mais, né? Faz com que a pessoa entenda muito melhor o que ele está falando, né? E na cruz, né? Perdoando, Pai, perdoa. Quer dizer, nunca teve uma atitude. Então, por isso que ainda hoje a gente está seguindo, né? Porque ele deu o exemplo do começo ao fim. Então, é isso que ele está falando. Então, eu nunca deixei de operar na minha esfera de ação de modo a produzir produzir resultados para a nossa excursão. Aí ele saía da cidade e todo mundo pensava, você viu o profeta que veio, ele curou fulano, ele abraçou ciclano, ele salvou não sei quem, quer dizer, só falavam as coisas boas, né? Mas aí Filipe atalhou, né? Mestre, disse Filipe quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram nas pregações de Nazaré só falavam mal de vós. Aí Jesus pergunta para ele, não seria vaidade exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Isso não é vaidade? Querer que todo mundo aprove? Todo mundo fique aplaudindo? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, prossegue Jesus, né? Nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Deu para entender? Isso não atesta nada, porque às vezes quem fala bem da gente está querendo alguma coisa em troca, né? A gente vê isso na política, né, gente? Então, se vende, né? Se vende para ganhar alguma coisa em troca. Então, Jesus fala, isso não é um atestado, todo mundo aprova aquela pessoa. Vai ver por que aprova, né? Então, continua Jesus, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Mas servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus
que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos por seus contemporâneos. Portanto, é indispensável considerarmos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da nossa consciência, dentro da nossa lealdade para com Deus. Então, não importa se os outros estão apreciando, gostando ou não gostando. Se a gente está ali fazendo o melhor, é o melhor que eu tenho para dar, não é? E não dá para a gente ficar comparando um com o outro, porque cada um é um. E cada um está fazendo o seu melhor. E é isso que importa, a gente está consciente de que fez, que se esforçou, que está fazendo. Quando Pedro curou aquele aleijado, né, que pediu um dinheiro nas escadarias. Nossa, eu não tenho dinheiro. Ele bateu no bolso. Mas, Senhor, em teu nome, tudo que eu tenho, eu dou. E só abençoou e o homem curou. Entende? Ele não tinha. Se ele tivesse dinheiro, ele teria dado e o cara ia continuar aleijado. Né? Como a gente, às vezes, dá cesta básica, mas não dá atenção, leva todo mês uma cesta básica. Oi, vim trazer a cesta básica. Às vezes até tira foto, bota no Face, né? Vem trazer a cesta básica. E passa o mês inteiro, não sabe daquela família, não acompanha, não está, entende? Às vezes é muito melhor você, olha, não tenho muito para dar, mas vamos conversar. O que está te atrapalhando? E você levar a palavra, consolar, você ajuda a pessoa a aprender a pescar, né? Do que ganhar o peixe. Então, Jesus fazia isso. Os discípulos depois aprenderam, né? Depois que Jesus foi, né, da crucificação, eles mudaram bastante. Vejam isso em Atos dos Apóstolos, né? Lá no Evangelho mesmo. Então, aqui ele fala, né? Mestre, falou Simão Pedro, a quem as explicações calavam profundamente. Nesses acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Aí Jesus responde, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Tem uma outra passagem que Jesus fala, não vamos jogar pérolas aos porcos, né? Porque às vezes o orgulho da gente faz com que a gente queira convencer o outro de todo jeito, e a gente fica ali falando, né? E Jesus está falando, seja cirúrgico, fale o que for preciso e sai, né? Desde que o outro vá digerindo aos poucos aquilo, né? Então, deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, aí Filipe pergunta, mas Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem. Uns me acusaram de brigão, porque aí eles trouxeram a briga para eles, né? Uns me acusaram de brigão, outros falaram que eu era um mau entendedor do vosso ensinamento. Se nós, os próprios irmãos da comunidade, apresentamos essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Porque enquanto você ouve, né, as perguntas, né, mal dirigidas de quem não está dentro do movimento, é uma coisa, né? Então, o povo de Nazaré, né, não conhecia Jesus, conheceu ele jovem, depois ele some e volta fazendo milagres. Agora, os discípulos brigarem entre si, eles que estão ali dia e noite com Jesus, né? A mesma coisa se a gente se pergunta, nós, né, trabalhadores da casa, ficarmos brigando com os outros? A gente está aqui toda hora tentando estudar, né? Então, essa pergunta vem bem a calhar, né? Porque ele pergunta, como que vai ser então o futuro do Evangelho, se nem a gente se entende, se nem a gente consegue ser amoroso, amistoso com o outro, compreensivo, né? O mestre refletiu um momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo.
Mas, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, imagina Jesus falar, pelo que me compete, como a dizer, porque nem tudo eu posso estar dando, vocês têm que conquistar por vocês mesmos. Então, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificastes o reino de Deus no teu íntimo, no íntimo do teu espírito. Você já edificou? Aí Pedro fala, não, é verdade que ainda não, né? Foi sincero, né? Disse hesitante o apóstolo. Então, de dentro desta realidade, prossegue Jesus, né? Você pode observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, ele teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Aí ele está mostrando que cada um está num patamar diferente, né? Então, ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar, enquanto Jesus continuava. O que é indispensável, gente, é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim por ele. A gente não pensa nisso, né? Às vezes, aqui na casa tinha Denise, né? E às vezes eu falava, vai Denise, olha lá, foram fazer isso e olha como estão fazendo, reclamando dos trabalhadores, né? Aí a Denise, uma vez, ela olhou para mim, ela falou, você já parou para pensar que os mentores nos aceitam como somos? Você já viu algum mentor incorporar e falar, vocês estão fazendo errado assim, assado? Eu falei, não. Ela falou, então fica quieta e aceita e cala a boca. Acabou, né? Entende? Porque às vezes a gente reclama dos companheiros, né? Aí toda vez eu me lembro, mas os mentores estão nos aceitando, né? A gente não vê um se incorporar aqui, se materializar para falar, botar o dedinho assim, olha, você está muito mal, né? Não, a gente faz as palestrinhas, ninguém vem falar assim, foi horrível, né? Ninguém fala. Então, Jesus está perguntando, né? Aceite. Então, porque se um é insuportável para nós, e a lei de atração, né? A gente está exatamente juntinho de quem está nos mandando, não é mesmo, Jean? Então, a Jean estava me contando da viagem dela, que ela passeou pela Europa, só encontrou gente boa. Eu falei, então, lei de atração. Você está ali, deslumbrado, achando lindo, maravilhoso, que povo gentil, só viu gentileza. É o que a gente colhe, né? Semeia e colhe. Então, Jesus faz eles pensarem, né? Se nos labores da vida um companheiro te parece insuportável, é possível que você também tenha sido assim, né? Então, nós temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar todos que zombam da nossa fé. Esse é o verdadeiro perdão, né? Então, Pedro atalhou dizendo, mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer, na hipótese de um malfeitor, assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Quando há aquela falsidade, traição, né? Então, o que Pedro está querendo? Que primeiro o outro se arrependa e venha pedir perdão para a gente poder dizer, eu te perdoo, né? E se ele for falso, se a gente perceber que é tudo falso, né? Que é um lobo na pele de ovelha, olha o que Jesus fala. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Não é para você saber. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu adversário, eu busquei salientar
que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. O problema é dele. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento nós precisamos e devemos esquecer o mal. Então, não depende do outro vir pedir perdão para a gente, né? Aqui a gente aprende que o perdão liberta a nós mesmos, né? O perdão nos deixa leve. A gente tira, a mágoa pesa dentro da harmonia energética de todos os nossos corpos. Então, não tem como fugir disso. Quanto mais mágoa, mais dor a gente vai acabar sentindo. Porque quem sofre é o espírito, que vai passar para o campo, digamos, para nossas energias emocionais, né, o nosso campo emocional, essa mágoa, que vai refletir, porque a energia se comunica com todos os corpos estão interligados, né? Então, quantas doenças a gente tem, justamente porque guardamos mágoas, porque estamos, né, oprimidos e inquietos, e com aquele pensamento recorrente, mas se eu encontrar, eu falo, mas por que isso aqui? Entende? Então, a gente está trabalhando num circuito fechado no campo mental, e você não se abre para as boas coisas, né? Faz uma prece, e às vezes pedindo, Deus, faz com que ele, como que a gente pode pedir a Deus para se meter na vida do outro? Né? Mas a gente às vezes pede, né? Faça com que não deixe que meu filho vá para tal lugar, não deixe que isso aconteça, né? A gente não tem noção realmente, né? No nosso desespero. Então, em relação às mágoas, a gente se perdoando, quer saber, o dar a outra face é exatamente isso, procurar um outro olhar naquilo que aconteceu. Aconteceu daqui, deixa eu ver como que ele veio, de onde ele estava, o que aconteceu. Às vezes a pessoa teve um aborrecimento muito grande e a gente é um saco de pancada, chega e despeja na gente, né? Então, se a gente aceitar, mas o problema é não aceitar, né? Não aceite, né? Um recurso que eu uso assim, não estão gostando da palestrante, a mim vocês não conhecem direito, ninguém convive comigo, nem sabe como eu sou. Então, se não gostar, não está gostando de quem está palestrando, não é de mim pessoalmente. Então, entendeu? Todo do mesmo gente boa. Porque, entende? E às vezes é a mesma coisa. Às vezes o marido briga com a amante. Mas eu não sou só amante, sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou vó. Então, meu filho, se vire você com seus pensamentos. Entende? E se a gente for levando isso, o patrão, né, está olhando para nós como o empregado que tem que produzir, né? Você não está produzindo tanto que eu quero, porque você não presta, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Mas ele está falando para o profissional, mas eu não sou só profissional, a gente é um conjunto de coisas. Está dando para entender? Então deixa lá, ele está reclamando, né? Porque eu não consigo digitar o negócio todo que ele quer. Mas eu não sou só esse empregado, eu saio daqui, eu tenho uma família, eu tenho minha vida. Então, como deixar que uma coisinha assim estrague todo o resto do que somos? Está dando para compreender isso? Então, sai da faixa, né? Entende? Às vezes um filho briga, fica bronqueado com a persona mãe, mas não com a gente, porque tem hora que ele bem que gosta do abraço, da comidinha que a gente faz. Então, a mãe cozinheira é uma coisa, a mãe educadora é outra. São perfis. E eles reclamam às vezes e fica bronqueado com o perfil ali. Puxa, minha mãe não deixa eu ir, né? É a mãe educadora, a mãe castradora, mas também tem a mãe afetiva, tem a mãe cuidadora. Quantas facetas a gente tem? E às vezes pegou numa coisinha e a gente deixa que aquela gotinha estrague o balde inteiro, né? Entende? Então é isso que Jesus está tentando fazer a gente entender, né? Então, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração, né? E depois Jesus fala, o perdão, ele diz, né? Quando Simão Pedro faz a sua célebre pergunta,
Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe calmamente, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, Jesus trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isso aí, acabou assim. Não é muita coisa para a gente pensar, né? A gente reluta em perdoar porque a gente acha que está dando um presente para o outro. E eu não vou dar nada para o outro que me magoou. Então fica escravo, sofre, chora, né? Até um dia compreender que é você, a vida é nossa e é a gente que tem que estar bem, né? Com as coisas que são importantes e não com as coisinhas do dia a dia, né? Então esse perdão vai realmente tornar a nossa vida muito mais leve, né? Muito mais compreensível. Agora, obrigado pela paciência. Leia o livro, gente, porque eu não li direito hoje. Mas o Ricardo agora encerra para nós. Graças a Deus, graças a Jesus. No Evangelho de Mateus e de Lucas, está colocado assim, né? Pedi e obtereis. E na minha visão, eu vejo isso como sendo um convite, né? Um convite a gente exercer a humildade, porque a boa vontade, como foi dito aqui hoje, é o que conta, e não o que eu vou receber em troca. Então, guardemos os ensinamentos que foram colocados hoje aqui, para a gente colocar isso em prática no dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.